Sabe qual é o resultado disso? Esse tipo de ensinamento que fica dizendo que o dom de línguas é uma capacidade que Deus dá para aprender a falar idiomas, é isso que a gente está vendo hoje em dia no mundo aí. Pessoas estão aprendendo línguas, estudando, chegam nas igrejas dizendo que estão sendo usados com dom de línguas. Ou seja, ensinamentos estão naturalizando aquilo que é espiritual. Veja como é perigoso um ensinamento falso, deturpado das Escrituras. Ele começa pequeno, mas depois ele vai se disseminando o ensinamento falso. E ele se torna uma coisa imensa depois, que às vezes perde até o controle. Existem muitos ensinamentos que estão dizendo que o dom de línguas é uma capacidade que Deus dá para dominar línguas e é faladas, línguas de nações, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina em todos os 3 textos que falam do dom de língua. Atos capítulo 2, a língua desceu do alto, veio sobre eles. Atos capítulo 10, 44, na casa de Cornélio, eles receberam o dom de línguas do alto. E em Atos 19, o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre os discípulos e eles recebem o dom de língua dado do alto. Então, não tem base bíblica para esse ensinamento, e esse ensinamento ele está contaminando muitas das vezes o que está acontecendo hoje. Não tem base bíblica. Não devemos apoiar esse tipo de ensinamento porque isso não está na Bíblia. Não existe isso porque se nós naturalizarmos as coisas de Deus, aonde vai ficar as coisas espirituais? Me responda. Aonde vai ficar as coisas espirituais? Se nós começarmos a ensinar que o dom de línguas é uma capacidade de aprender outros idiomas, então como vai ficar as coisas espirituais? Se Deus vai dar a você um dom que é dado de acordo com a sua busca, com a sua santificação, e o outro que não tem nada com Deus pode aprender aquilo por estudar, então qual será a diferença do que serve a Deus do que não serve? Não haverá diferença. Pois em Malaquias capítulo 4, lá diz que o Senhor fala, e eu que faria a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Então, ensinamentos que estão trazendo esse ensino que o dom de línguas é uma capacidade que Deus dá de falar em outros idiomas e sair por aí pregando entre as nações, isso não procede da Bíblia, irmão. Não tem nenhum texto na Bíblia que nenhum dos apóstolos saíram pregando, movido por dom de língua. Por quê? Porque muitas das vezes eles nem entendiam o que eles falavam, e mesmo que eles estivessem entendendo a língua estrangeira que eles estivessem falando, quando eles fossem falar com algum estrangeiro, o estrangeiro teria que se comunicar com ele, porque a pregação ela é um diálogo. Ela sempre foi um diálogo. Quando Jesus conversou com a samaritana na beira do poço, ele conversou com ela, ele falava, ela falava, ele falava algo, ela respondia. A pregação ela é uma comunicação. Então, se eu falar numa língua estrangeira e esse estrangeiro entender o que eu estou falando, ele vai responder alguma coisa para mim, eu não vou entender. Porque Deus não dá o dom de traduzir línguas das nações. Deus dá a interpretação da língua que é espiritual, que pertence à igreja, não pertence ao mundo. Então, se o estrangeiro falar com você, mesmo que você tenha o dom de interpretar a língua, você não vai entender nada, porque você interpreta a língua espiritual e não a natural.